a gente vai ver uma cena lindíssima. Para mim é uma cena lindíssima. Diz assim: mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. E naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. E então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. A quinta revelação é que o melhor caminho de volta é sempre o arrependimento. Eu acho incrível o que está acontecendo aqui nesse texto. A Bíblia nos fala que Jesus está sendo julgado naquela hora. E há tantas coisas acontecendo com ele. Tem gente arguindo, tem gente criticando, tem gente fazendo pouco caso. Se você ler o julgamento de Jesus, você vai perceber que tem muita coisa acontecendo. Tem uma discussão ali naquele plenário. Mas quando o galo canta pela segunda vez, Jesus, que sabia que Pedro havia negado 3 vezes, ele deixa de prestar atenção no plenário do julgamento e procura com o seu olhar Pedro no pátio, porque ele sabe que Pedro estava seguindo Jesus de longe. E ele encontra Pedro no pátio com o seu olhar. E naquela hora, daquelas coisas que são só de Deus, que a gente não sabe explicar, o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. E Pedro, sem nenhuma palavra do Senhor Jesus, é convocado por Jesus ao arrependimento. E Pedro, ao olhar nos olhos de Jesus, a única coisa que conseguiu fazer foi cair em pranto arrependido, percebendo que não era ele quem ele mesmo pensava ser, e que precisava do perdão restaurador do seu Senhor. E aqui eu vejo uma das coisas lindas da vida cristã, é que quantas vezes a gente está perambulando pela vida, quantas vezes a gente acha que Deus não vai nos acertar, ou nos aceitar, ou nos encontrar no lugar em que estamos. E é justamente ali, naquele lugar, que o olhar de Jesus encontra a gente. Eu acho incrível isso. Como as manifestações da graça de Deus vêm e tocam a nossa vida de uma maneira singular. E nos encontram no lugar em que a gente está, no momento que a gente não espera. E ali naquele momento nós somos confrontados pela graça de Deus. Nós somos tocados pela graça de Deus. Quantas vezes na minha vida eu fui tocado assim? Quantas vezes Deus usou palavras do seu Espírito no meu coração, como esse olhar de Jesus. Outras vezes o Senhor usou gente que chega para a gente e toca a nossa alma. Na hora certa, no momento que a gente às vezes não está em condição, e vem naquela hora, não é por acaso, é instrumentalidade de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava no meu gabinete, e o meu telefone, ele não é direto. Então você tem que passar por alguém para cair no meu telefone. E era a hora do almoço, e por alguma razão alguém transferiu a linha para o meu ramal, né? Porque o meu ramal fica travado. Alguém, por algum engano, alguma coisa, transferiu a linha para o meu ramal. E tocou o telefone na minha sala. E era um momento tão difícil que eu estava vivendo, um momento de angústia na alma. E aí quando toca o telefone na minha sala, eu estou imaginando que é alguém que está passando, conversando. Eu peguei o telefone para atender. E quando eu atendi, era uma ligação direta, que estava alguém ligando de São Paulo para mim. E essa pessoa disse assim: pastor, eu faço parte de um grupo de oração, o senhor não conhece a gente.
mas eu faço parte de um grupo de oração, e nós vamos nos reunir daqui a pouco, vai ser o nosso encontro, e Deus tem incomodado a nossa vida para orar pela sua vida. O que é que está acontecendo na sua vida? E aí eu compartilhei com aquela pessoa, e aquela pessoa orou por mim. Eu sei que aquele grupo se reuniu depois e orou, mas naquele momento, sabe o que significava? É que não importa quais eram as barreiras que eu tinha levantado até para me proteger, que o Senhor tinha furado todas elas, para que o olhar de Jesus me encontrasse naquele exato momento. Eu não sei se isso já aconteceu na tua vida, mas quantas vezes o Senhor manda alguém que não sabe nada do que está acontecendo com você e dá uma palavra, ou simplesmente diz uma frase, aquela frase fica ecoando na sua mente, e é o Senhor dizendo: olha filho, estou olhando para você, tem um plano para a tua vida. E quantas vezes o nosso coração está endurecido, quantas vezes nós estamos precisando de uma resposta, de uma palavra, ou simplesmente a gente não está bem. E o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar. E o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar. Ah, quantas marcas dessas eu tenho na minha vida. Marcas de resposta que eu precisava, marcas de orientação, marcas de confrontação. Eu me lembro de uma vez que um diácono veio me trazer uma caneta de presente, ou bendita caneta, porque junto com ela veio uma admoestação do Senhor para a minha vida, e eu precisava daquela admoestação naquela hora. Sabe, queridos, eu acho incrível, porque naquela hora do julgamento do Senhor Jesus, Ele estando na carne ainda, no seu próprio corpo, Ele parou tudo para olhar pela janela e encontrar o olhar de Pedro e dizer: Pedro, eu tenho um plano para a tua vida, e apesar de você ter me negado 3 vezes nessa noite, eu não terminei de fazer a minha obra em você. Quanto mais o Senhor agora, que está no seu corpo espiritual, e que tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por causa da sua infinita grandeza, não nos visita, não nos toca, não nos encara, não nos confronta, simplesmente porque o plano dele para conosco ainda não terminou. O Senhor não terminou de escrever a história, o Senhor não terminou os seus projetos na tua vida, mas o caminho para o Senhor poder fazer essas coisas, às vezes tem que passar pelo arrependimento. E naquela hora, Pedro, ao encontrar o olhar de Jesus, entendeu que ele não era quem ele pensava. E uma das coisas bonitas é que o sentido da palavra confissão é: eu concordo. Sabe o que é confessar? É quando eu digo: Senhor, eu concordo com o teu juízo, com a tua percepção da minha vida. E naquele momento, Pedro estava dizendo: eu concordo, eu não sou quem eu imaginava que era, e eu preciso da intervenção da tua graça. E é interessante que ele nem sabia como é que essa intervenção iria acontecer. Há muita coisa que Pedro ainda não tinha aprendido, que ele não tinha discernido, mas aquele momento foi um momento de arrependimento. Tanto é assim que quando Jesus prediz que ele vai negá-lo 3 vezes, em outros textos paralelos, ele diz assim: quando te converteres, apacenta o meu rebanho. Eu acho lindo isso, porque Jesus não apenas prediz a falha, porque se ele só predissesse a falha, ele seria muito semelhante a tanta gente hoje que tem um discurso desconstrucionista, né? Você já viu tanta gente aí? Está cheio, né? Eu às vezes quando olho, não gosto nem de olhar, aqueles caras que desconstroem tudo, mas não tem proposta nenhuma, não tem solução nenhuma, não tem resposta nenhuma, é tudo desconstruir, porque no vácuo não sobra nada. E aí qualquer coisa serve.
Mas eu acho tremendo a proposta de Jesus. Jesus diz para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes, mas quando você se converter, eu tenho um propósito e uma missão para você: apacenta os meus cordeirinhos. Eu acho lindo. Sabe, queridos, o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar. Não é porque Ele queira nos destruir ou nos fustigar, mas simplesmente porque Ele não terminou de escrever o plano dEle na nossa vida. E Ele quer implantar, através do nosso arrependimento, da nossa fé, da nossa entrega, da nossa maleabilidade, os propósitos novos dEle nas nossas mãos.